Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Você sabe que o avanço da tecnologia modernizou as atividades agropecuárias e segue transformando a realidade do campo, né? Há mudanças na maneira de produzir alimentos, de gerenciar os rumos da propriedade rural e também na forma de negociar a produção. Na comercialização de bovinos não é diferente. Novas ferramentas buscam facilitar a vida tanto de quem quer comprar quanto de quem quer vender os animais. Entre as vantagens, destaque para agilidade, segurança e, principalmente, para o maior leque de opções, que, consequentemente, aumenta a chance da realização de melhores negócios. E é um destes exemplos que você vai conhecer no bate-papo de hoje, que já vai começar. Quando mudou-se para estudar na Alemanha, o Eduardo Fará chegou a pensar em não voltar a morar no Brasil. A vida no velho continente e as oportunidades profissionais que enxergou quase o convenceram a ficar por lá. O retorno foi consequência de uma necessidade: unir forças e conhecimentos para garantir a permanência da família na pecuária, que enfrentava um momento difícil no país. A decisão gerou resultados e as estratégias adotadas para superar os obstáculos vivenciados no dia a dia da fazenda serviram também como base para o início de uma nova empreitada: a criação de uma empresa que usa a tecnologia e a expertise profissional de quem conhece e entende a realidade do campo para auxiliar os pecuaristas na hora de negociar os animais com outros produtores. Eduardo Fará, cara, que satisfação poder parar aqui para a gente conversar, né? A gente trabalha um do lado do outro, fisicamente fica muito próximo, mas o dia a dia não permite que a gente realmente pare para conversar, conhecer um pouco mais daquelas pessoas que estão próximas a gente, né? Que diz respeito também à questão profissional e ao ambiente de trabalho. Então, cara, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, é uma honra recebê-lo aqui. Como é que você tá? Muito obrigado aí, Patrone. Eu que agradeço. A gente está aqui do lado, dentro do AgriHub, né? E estamos tentando marcar faz um tempo, agora deu certo. Tudo bem, na correria, mas sempre achamos um horário aí para bater um papo, né? Maravilha. O pessoal costuma dizer, e eu também partilho dessa ideia, quando tá corrida é porque tá bom o negócio, né? Que tá indo bem, tá fluindo, né? É isso aí, tá indo bem sim. Maravilha. Cara, vamos começar aqui, como a gente começa sempre com os nossos convidados e convidadas, é conhecer um pouco mais da pessoa que está aqui conosco, né? Então, para que os ouvintes também o conheçam mais, quem é o Eduardo Fará, como começa a tua história e, obviamente, né, lá adiante eu vou te perguntar como é que começa a tua ligação com o agro. Legal, Patrone. Bom, a gente está aqui em Cuiabá, então eu começo falando, eu sou cuiabano, meus pais vieram do Paraná nos anos 80, e aí eu sou de família de pecuarista, já adiantando aqui a ligação com o agro, né? Então nasci no meio da pecuária, fui criado aqui em Cuiabá, mas fui fazer faculdade fora do Brasil, fiquei um tempo fora, né? E depois acabei voltando aqui às origens para ajudar a família com o negócio. Então minha conexão do agro, ela vem bem de berço, mas tive outras experiências aí hoje, né? Não me formei na áreas agrárias, formei em administração, mas acabei voltando para auxiliar a família aí na fazenda, né? Mas sempre ligado, conectado no agro. A pecuária da fazenda de vocês, da família de vocês é o quê? Cria, recria, é leite, corte? É recria e engorda. Recria e engorda. Em Tangará da Serra, aqui em Mato Grosso, né? Então a gente faz recria e engorda de bovinos, confinamento, semi-confinamentos. A vinda pra cá, lá no Paraná, já mexiam com pecuária, sua família, ou foi aqui que começou? Não. A história deles é como de muitos aqui, né? Que vieram do sul nos anos 70, 80 para fazer a vida, né? Minha mãe é médica, meu pai trabalhava com comércio de arroz. Foram construindo e com o tempo conseguiram comprar fazenda, e aí hoje o negócio da família é exclusivamente pecuária. Optaram por Tangará na época, né? Até meu pai conta uma história que na época Tangará já era valorizado porque é um terreno de terra boa, mas que é quebrado, e naquela época o campo não valia muita coisa, né? E aí hoje você inverteu, né? Você tem as terras ali de lavoura que não valiam nada, que valem muita coisa, né? Então, mas já fazem quase 40 anos que nós estamos lá, né? Maravilha. Ô Eduardo, qual a primeira imagem de campo que vem na tua memória? Primeira imagem de campo foi quando o meu irmão, eu devia ter uns 4 anos e ele tinha uns 6. Ele teve um acidente de cavalo, um acidente sério, abriu a testa, o cavalo disparou. E eu lembro eu ficando sozinho na fazenda com a babá na época, porque minha mãe e meu pai saíram para Cuiabá, na época Tangará não tinha estrutura, para o meu irmão ser atendido, né? Ele precisou ter uma operação. Graças a Deus ficou bem, tá ótimo hoje. Mas meu pai até brinca que na época, que era só chão, eles fizeram 3 horas de Tangará para cá.
E, enfim, mas a minha lembrança é essa. A primeira é meus pais indo embora e eu ficando na fazenda com a babá porque eles não queriam me pôr no carro correndo pra Cuiabá. Porque ia ter que correr demais. Isso. E você falou que estava na fazenda, você passava férias lá? Você chegou a morar na fazenda um tempo? Não, na minha infância eu sempre morei em Cuiabá, a gente ia quase todo final de semana, então a vida inteira andando a cavalo, pescando lá na beira do Rio Septuba, olhando o gado. Infância ruim, né? Infância ruim. Muito, subindo em banqueira, foi muito boa. Mas nunca moramos lá. Eu morei lá 1 ano, depois que eu voltei da faculdade, que foi quando eu precisei me inteirar mais das coisas. Sim. Mas isso foi mais pra frente. Legal. E aí você já disse aqui, né, que não fez essa opção por nenhuma faculdade realmente ligada à agrária, né? Seja agronomia ou mesmo zootecnia, veterinária, enfim, e optou por outro curso e foi estudar fora. Para onde você foi e como que foi essa decisão de escolher um outro curso? Quando eu decidi qual curso que eu ia fazer, né, eu, como quase todo mundo, não tinha muita noção do que eu queria. Meu pai tinha uma ideia na época de eu ficar e já tocar fazenda. Minha mãe, que é médica, mestrado, doutorado, sempre foi da escola, assim, que tem que estudar, tem que se preparar. E aí eu decidi fazer administração porque meu pai já teve uma visão na época que a parte de gestão nas fazendas tinha um impacto tão importante quanto, ou até mais do que a parte técnica. Então eu optei por fazer administração... Já pensando... Já pensando em assumir a fazenda. Já pensando em assumir a fazenda. E aí fui para Curitiba, onde a gente tem família. Fiz 2 anos de faculdade em Curitiba, num curso que era integral, era das 7 da manhã até as 5 da tarde, era um modelo diferente. E esse modelo, ele previa 2 anos no Brasil, e aí você optava por uma faculdade fora. E aí eu fui para a Alemanha. Então eu fiz 2 anos no Brasil, 2 anos na Alemanha. Me formei na Alemanha, em administração, e trabalhei lá ainda 1 ano, depois da minha formação. E o plano de voltar para assumir a fazenda, ele tava começando a ficar cada vez mais distante, porque... Te perguntar isso. Começou a se fincar algumas raízes por lá também. Que região da Alemanha que foi para aqui, que local? E como é que foi essa adaptação inicial e também essa primeira experiência profissional lá? Assim, na época, eu queria ir para os Estados Unidos no começo, mas eu fiz uma viagem para a Alemanha pela faculdade, tinha algumas viagens para visitar a empresa, e aí eu me encantei com a Alemanha e decidi vou para a Alemanha. Só que precisava da proficiência da língua. Então, no meu 2º ano da faculdade, eu fiz 4 horas por dia de alemão, de segunda a sexta, para conseguir o básico para entrar. Então, assim, fui muito determinado, assim, em ir para lá, mas foi sofrido. Cheguei lá, eu lembro, a primeira aula em alemão, eu queria chorar lá de logística, eu não entendia nada. Mas acabou dando certo depois, me formei e depois consegui um emprego e trabalhei lá um tempo. E estava muito bem. A região é Münster, que é noroeste da Alemanha, perto da Holanda. E depois da faculdade, que fui lá, eu fui trabalhar em Colônia. Trabalhei 1 ano em Colônia. E para ser sincero, não queria voltar. Foi visitar a igreja lá que está sempre construindo, está sempre em reforma? Isso, a catedral, né? A Kölner Dom. Muito legal. Eu estive lá a trabalho também, fazendo reportagem em 2011. É um lugar lindo, né? Começa por aí, né? Beira do Rio Reno, né? Rio Reno. Uma ponte maravilhosa lá, que é ponto turístico também. Muito legal, muito legal. E aí você não quis voltar. Tava pensando em ficar por lá mesmo. Eu não queria voltar. Já tava falando alemão, já tava conhecendo todo mundo. Sim, eu... até namorava uma alemã, tinha também tinha esse ponto. Isso também acaba ajudando. Para aprender a língua ajuda muito. Tinha um bom trabalho lá, era super novo, tinha 22 anos, assim, mas tinha um bom trabalho, tinha meus amigos, então o plano depois mudou, assim. Eu fui fazer administração querendo já voltar para assumir, mas chegando lá eu falei, acho que dá para fazer uma vida aqui. Mas depois mudou de novo. Meu pai, na época, ele tocava tudo aqui. Meu pai teve um episódio de depressão, aqui ainda no Mato Grosso, eles moravam em Cuiabá. Eles mudaram para Curitiba para fazer tratamento, né? Hoje ele tá bem, graças a Deus, tá ótimo. E aí, naquela época, né, eu vi que ou eu voltava ou a gente não ia conseguir tocar a fazenda. O meu irmão, na época, ele indo para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Então, se eu não voltasse, ele não poderia ir. São os dois só, né? Somos só os dois. Então, eu decidi voltar. E no começo era, volta 1 ano, cuido das coisas e depois volto pra Europa. Mas aí que eu vi
O quanto que eu não lembrava do quanto que eu gostava das coisas aqui também, né? Então, foi esse ano que eu fui morar na fazenda. E aí, quando eu fui morar na fazenda, eu falei, não. Resgatou tudo. Resgatei tudo. Maravilha. Antes da gente seguir para essa parte da história, eu queria só perguntar novamente aqui, a tua experiência profissional lá na Alemanha, como é que foi? Você trabalhou com o que lá? E como é que foi esse primeiro ano aí de trabalho? A empresa se chama Remondes, ela é a maior empresa de reciclagem do mundo. Então, nada a ver com a agro, mas assim, é uma empresa que fazia toda a coleta e reciclagem de várias fábricas, de várias cidades da Alemanha e do mundo inteiro, né? Então, foi pioneira em reciclagem de pá eólica, de produtos eletrônicos. Eu, especificamente, trabalhei dentro da fábrica da Ford em Colônia. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto que era como que a gente faz a triagem do lixo já dentro da linha de montagem da fábrica da Ford, em vez de ter que levar tudo para um centro de triagem. Então, foi um projeto de logística. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar com a coleta pública. Então, fazer um planejamento de coleta de lixo domiciliar em algumas cidades da Alemanha. E por fim, ainda trabalhei um pouco. Foi um programa de trainee de um ano, então eles me passavam em várias áreas, né? E por fim, trabalhei com reciclagem de eletrônico, também lá dentro. Ah, que legal, hein, cara? Baita experiência, né? E diferente de tudo que você tinha pensado, né? Sim. Eu sempre pergunto para quem tem a experiência e passa por aqui pelo podcast de morar fora do Brasil para estudar, para trabalhar, o que você trouxe na bagagem disso, né? Dessa experiência? Porque a gente sabe que uma coisa é você só imaginar o que vai ser, outra coisa é estar vivenciando o dia a dia, uma rotina diferente, uma cultura diferente, tem um período de adaptação, a língua, como você disse, você se esforçou no Brasil para estar com a proficiência para falar, só que chega lá você vai ouvir um assunto técnico, né? E aí a linguagem também técnica não é aquela que você aprendeu aqui certamente, né? Você falou que era uma dificuldade no início pela aula de logística que você mencionou. Como é que foi essa adaptação e o que você trouxe dessa experiência, Eduardo? Legal. São muitas coisas, né? Mas duas coisas vêm mais à cabeça. Acho que a primeira acho que foi a primeira coisa na vida que eu realmente tive um desafio grande. Tive claro para mim que era a decisão certa a se tomar naquele momento e por isso me dediquei muito e consegui. Então foi a primeira daquelas conquistas que a gente tem na vida que nos mostra que eu consigo quase tudo que eu quiser se eu tiver decidido e me dedicar. Ótimo. Então foi um milestone para mim de mostrar isso. Falar, olha, as coisas dependem mais de você se dedicar, ter disciplina e saber o que você quer do que você esperar que as coisas aconteçam, né? Então, acho que trouxe essa autoconfiança e esse mindset de crescimento. As coisas não são fixas, eu não preciso viver isso aqui minha vida inteira. Eu tenho, sim, controle e possibilidade de mudar as coisas na minha vida. E o segundo foi o legal de fazer o intercâmbio, independente de para onde for, é que de uma hora para outra você está sozinho do ponto de vista, você não tem mais a influência da tua família, dos teus amigos, do teu meio. E aí você começa a se propor a fazer coisas que você não fazia aqui. Por exemplo, aqui você está numa zona de conforto, você tem todos os teus amigos, você tem tua família, você tem uma rotina. Quando você vai morar sozinho, não dá para escolher a dedo que tipo de amigo que você quer ter, né? Primeiro, segundo que você conhece na faculdade, vamos já conversar aqui. Então você começa a fazer amizade com aquele tipo de pessoa que é mais introvertida, que você não fazia na faculdade aqui. Você começa a ter uma experiência diferente e aí você começa a se conhecer melhor. Você se conhece porque você se vê de um ângulo que é sem as influências diárias da família, dos amigos. E isso traz um autoconhecimento, que traz um senso de liberdade, de se conhecer melhor, né? E que vê que, antes de tudo, nós somos como indivíduos também, né? E aí tem toda a parte cultural, que daí depende de país para país, né? Na Alemanha, eu digo assim, que tem coisas no Brasil que os alemães admiram, invejam e amariam ter, que é a espontaneidade, que é o riso fácil, que é conseguir conversar, bater um papo furado, né? A alegria do brasileiro, né? Então os alemães, eles veem o latino assim, né? E eles não foram programados para isso, né? Eles são mais frios. E aí o brasileiro olha para os alemães muitas vezes e vê, os caras são super disciplinados, super organizados. E aí você começa a ver que, assim, não dá para ter tudo. Por eles serem super disciplinados, metódicos, organizados,
eles não são tão espontâneos como são os latinos. Então, E sentem falta disso. E sentem falta disso. Então, para dizer que muito bom ir para lá, pegar coisas importantes como ética, como disciplina, o senso de viver em comunidade que eles têm tanto lá. Mas, por outro lado, a gente também, como brasileiro, saber que, cara, o Brasil tem muita coisa boa que eles gostariam de ter também. Legal, cara. Muito legal, porque assim, você não trouxe uma resposta, não vou nem dizer óbvia, porque cada experiência é uma experiência. Mas normalmente a gente ouve falar sobre o que aprendeu de estudo, o que trouxe na bagagem. E você trouxe uma visão completamente diferente, que eu acho muito legal. Você trouxe uma visão muito particular da autoconfiança, né, que foi muito incentivada, foi muito espontânea pelo que você vivenciou e que você falou, olha, o que eu quiser eu consigo fazer se eu me dedicar, se eu tiver realmente vontade. Acho que é muito legal você trazer esse ponto de vista. A questão do autoconhecimento, por essa roda que você disse, sai da zona de conforto, começa a conhecer pessoas diferentes da que você está habituado a conhecer, com perfis diferentes, isso também traz o autoconhecimento. E aí, claro, essa autovalorização, né? A gente tem que ter essa valorização do que é ser brasileiro, né? Porque só quando vai para fora é que a gente percebe essa diferença cultural e essa diferença até conceitual de comportamento que as pessoas têm, né? E que sentem uma inveja positiva, vamos dizer assim, do nosso jeito de ser. Bem legal, muito legal mesmo. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. O Eduardo, aí voltamos então para Mato Grosso, para Tangará, aquele teu primeiro ano na fazenda, né? E você já disse pra gente aqui que aquilo te fez resgatar aquele amor que você sentia e fez você perceber o quanto você realmente gostava daquela rotina, né? Como é que você toca a vida daí em diante? Esse primeiro ano foi exatamente porque eu não tive formação agrária, acompanhei durante a infância, adolescência, mas eu vi que eu tinha que mergulhar ali durante um tempo para poder viver, na essência, uma fazenda de pecuária. Não, e 3 anos longe, muita coisa muda também. Muita coisa muda, exatamente. E eu nunca tinha tido a experiência de assumir, né, ou ter um relacionamento profissional com a fazenda. Para mim era ir lá pescar, andar a cavalo, como criança e adolescente. Então foi esse ano que eu morei lá. E não só morei lá, mas foi um ano que eu busquei muito conhecimento técnico. Então foi quando eu fiz o MBA, né, da Exalc, foi quando eu visitava vizinhos, meus vizinhos me ajudaram muito. Foi quando eu fazia tudo que era curso que existia, palestra de pecuária. Então, assim, eu ainda sei muito pouco, mas antes disso eu não sabia nada, né? E foi quando se começou um trabalho de gestão da fazenda, né? De gestão. Meu pai junto, até hoje está junto, mas aí já trazendo um pouco de conhecimento da gestão, do que eu aprendi durante a faculdade, de trabalho. Essa mudança no quesito gestão, gerenciamento, traz alguns exemplos aí que você percebeu que precisava ser implementado e que vocês não faziam antes. Bom, a primeira coisa que a gente fez, porque daí depois o meu irmão voltou também dos Estados Unidos, no mestrado dele, e a gente aí assumiu junto, foi planilhar. O dele foi administração também? O dele, ele é engenheiro de produção, ele tem pós em gerenciamento ambiental pela USP e ele tem um mestrado em empreendedorismo pela Universidade da Califórnia. Legal, complementou bem aí com a visão, bacana. Nós somos hoje sócios na Gado Certo e junto com meus pais na fazenda, né? Então, assim, primeira coisa que nós fizemos foi planilhar. Então, gestão. Vamos ver aqui, tá dando lucro a fazenda, fazer um rateio de custo, aonde que a gente tem que
olhar mais, né, do ponto de vista de o que é meu custo maior, aonde que eu tenho que olhar mais do ponto de vista o que dá mais impacto na minha produção e escolher prioridades. A coisa que a gente percebeu rápido é que fazenda, ela sempre tem 1 milhão de coisas a serem feitas. Nunca acaba. Fazenda tá sempre fazendo, né? Sempre fazendo. É um ditado que comenta. Sempre fazendo. Então, o primeiro trabalho foi eleger prioridades. E até engraçado, porque a primeira coisa que a gente viu foi o que nos motivou a criar Gado Certo depois. A primeira coisa que a gente viu, a gente fez lá uma planilha para a fazenda de recria e engorda para ver os custos. Aí a gente olhou um custo lá e falou, olha, 60% do nosso custo é aquisição de animais, é a originação. E aí foi a primeira vez que a gente olhou e falou, não, tudo bem, então eu preciso ser muito eficiente aqui dentro, porteira para dentro. Eu preciso fazer reforma de pastagem, escolher bem a gramínea, fazer boas divisões de cerca, ter uma boa estratégia nutricional, uma boa estratégia de sanidade, conseguir fazer uma intensificação com semi, com confinamento, treinar a equipe, etc. Só que se eu não for bom comercialmente, não adianta nada, porque 60% é a parte comercial. E aí a gente, na época, a gente já se dividiu, falou, olha, então um de nós aqui vai tocar mais a operação, e o outro vai ser uma parte mais comercial, de comprar bem, seja insumos, seja gado, seja vender bem. E mais tarde, quando a gente foi comprar gado, originar gado, a gente reparou que para toda a parte da porteira para dentro, né, que é você escolher bem o vermífugo na parte da sanidade, ou você escolher uma boa dieta na parte de nutrição, ou você escolher um herbicida, ou escolher qual semente, o que você vai plantar. Para tudo isso, já tinham empresas muito profissionais, multinacionais, com profissionais treinados para te ajudar, né? Então, essas empresas ajudaram muito no começo. Na parte de originação de gado, claro, você tem hoje leilões bem estabelecidos, bons corretores, mas você não tem uma estrutura profissional para te auxiliar a tomar a decisão. O que eu compro? Se é um bezerro, se é um garrote, se é uma novilha, se é uma bezerra, e como que eu compro, como que eu escolho, como que eu garanto que o que eu estou comprando é o que eu preciso. É o que eu preciso e que vai chegar do jeito que eu... Então, assim, a gente viu que a parte de originação de gado é o maior peso dentro de uma fazenda de recria e engorda, e é o que o pecuarista que está assumindo, e até pecuaristas experientes, tem mais dificuldade ou precisam colocar mais energia para fazer bem feito. Que já veio daí a nossa ideia, depois de um tempo, de montar Gado Certo, que é oferecer para o pecuarista uma experiência mais profissional na hora de comprar ou vender. Eu estou falando da ótica do comprador porque nós somos invernistas, mas ou vender o gado, que também passa pela mesma situação. Cara, interessante vocês vivenciarem isso, né, na pele, essa dificuldade, como você relatou, e a partir daí pivotar um produto, né, pivotar uma empresa que vai trabalhar com isso, né? Antes de você detalhar como foi esse momento, como que vocês resolveram, né, esse X da questão lá na fazenda de vocês, já que vocês perceberam que 60% dos custos, né, das despesas estavam, de fato, nessa parte do processo e que tinha toda essa carência. Como que vocês resolveram esse problema? Bom, na parte produtiva, nós tivemos a sorte no começo de ter um consultor que nos ajudou e ajuda muito hoje, né, aqui do Mato Grosso, Juliano Dalcanalho, o nome dele. Então, a parte produtiva, ele sempre nos ajudou muito. E foi muito importante desde o começo. Então, a gente aprendeu e já foi fazendo o que era necessário, seguindo as orientações dele. E na parte comercial, não teve jeito. Foi no começo eu indo ver um lote para comprar, o meu irmão indo ver um lote para comprar, junto com o meu pai também, e a gente vendo e criando uma estrutura dentro da empresa, dentro da fazenda, para conseguir comprar bem. Só que no começo sempre envolvia ainda um deslocamento, ir ver o gado, né? Fazer cálculo de viabilidade de diferentes categorias para decidir qual categoria que vale mais a pena. Então a gente fez a nossa estruturação interna. E em toda a outra parte comercial de grãos, a mesma coisa. Então a gente foi devagar criando processos, procedimentos lá dentro da fazenda para conseguir fazer uma parte comercial e produtiva melhor. Devagar, quanto tempo mais ou menos? A gente assumiu a fazenda em 2016, eu e meu irmão, né? O meu pai já tocava, né? E, enfim, toca até hoje. Então, não é que não tinha gestão, tinha. A gente entrou e trouxeram conhecimento, ajudando um pouco, né?
2016, então vamos fazer 8 anos e até hoje... Tá no processo. Você fazer fazendo, né? Sim. É uma fazenda que tá sempre fazendo, isso é fato mesmo, porque como é aquela história, ainda mais questão comercial, né? Isso vai mudando conforme o momento que a gente está vivendo no mundo, no país, e isso vai mudando também a maneira de decidir sobre o rumo do negócio. Agora, um outro ponto só importante, só para que a gente deixe claro para quem está nos ouvindo, Eduardo, que tem pessoas que ouvem que também não tem relação com o agro. Quando você fala definir que categoria de animal eu vou comprar, eu só queria que você explicasse para ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Legal. Bom, então uma fazenda que recria e engorda, ela pode optar por comprar um bezerro, que é um animal leve, novo, e ter um ciclo mais longo de engorda desse animal, né? Então vou ficar lá com 1 ano e meio, 2 anos com esse animal na fazenda. Ou eu já posso comprar um boi magro. Então, para quem não é do agro, seria como um adolescente ou um animal aí que já vai ter um peso, uma idade mais avançada e vai ficar menos tempo na minha fazenda. Ou até eu posso decidir por comprar, em vez de um bezerro macho, comprar uma bezerra fêmea ou uma novilha, que seria, né, o equivalente ao adolescente da fêmea. Sem falar de outras categorias, eu posso comprar uma vaca. Então, assim, a recria e engorda, ela não se limita a um tipo de categoria animal e cada tipo de categoria, dependendo do mercado, do custo de insumo, do preço do ágio dessa mercadoria, ela faz sentido num momento e não faz no outro. Ou seja, tem que estar realmente com uma gestão muito bem apurada para saber tomar essa decisão também na hora que for as compras aí para trazer os animais para dentro da propriedade. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. E aí, Eduardo, vamos já direto então seguir para esse momento, né? Vocês estão há 8 anos aí aproximadamente já com essa transição e que está acontecendo gradativamente. E vem o insight de pegar e montar uma empresa que vai oferecer justamente esse serviço que vocês se deram conta que faltava. Como começa essa história da Gado Certo? Acho que a história da Gado Certo começa... Antes disso até, meu pai foi comerciante a vida inteira. Você falou que mexia com arroz. Com arroz, meu pai... Não era arroz que ele plantava. Não, era... Ele representava algumas empresas multinacionais e ele comprava arroz aqui no Mato Grosso, distribuía para o Brasil e para até alguns lugares do mundo, né? Então, nós crescemos vendo uma visão mais comercial do que a técnica da fazenda. Então, meu pai, ele sempre foi muito, muito bom em toda a parte comercial. Ele sempre teve alguém para tocar a parte técnica, mas ele sempre foi muito bom em comprar animal, em vender, em comprar insumos. Então, essa visão já veio de berço. Então, quando a gente foi empreender, já ficou mais claro que a gente não ia empreender na parte técnica, a gente ia empreender na parte comercial. E o segundo ponto foi essa própria dor que nós tivemos de ver quão importante que é a parte comercial aqui dentro, né? Do meu gráfico pizza aqui, 60%, e dá trabalho fazer, é difícil. É muito mais difícil comprar gado do que comprar herbicida, comprar ração, né? E da vontade minha e do Emil, que é meu irmão, de empreender, né? Quando a gente voltou, a gente ficou muito feliz de assumir a fazenda, somos até hoje, mas a gente sempre soube que a gente ia querer montar um projeto nosso também. Então, dessa própria dor, a gente viu a oportunidade e falamos, nós não somos os únicos, né, com essa dor. Então, vamos criar algo aqui que consiga resolver isso. E aí vem uma oportunidade de um mercado muito grande também e da gente já ser do meio, né? Um mercado grande que só em Mato Grosso são 34 milhões de animais, então tem um mercado gigantesco aí, né? A gente está num país que é referência em pecuária, então cliente não falta certamente. Isso. Me explica como que foi esse início então, né? Realmente de tirar a ideia do papel e começar a executar. Primeiramente, a gente fez o MVP, né, que é o Minimum Value Product, que foi antes de
buscar investimento, antes de fazer a máquina crescer aqui, vamos testar, para ver se faz sentido. Então, no começo era eu mesmo, pegava lá uma câmera, ia filmar um lote de um pecuarista, o e-mail ele programa, então a gente fez a primeira versão ali do aplicativo, coloco o lote ali no aplicativo, vamos achar um comprador e vamos fazer o primeiro negócio. E a gente viu que funcionava. Depois disso, a gente participou de um programa de aceleração de startup em São Paulo, que nos ajudou muito a fazer o conceito de todo o negócio. Então, quais são os diferenciais, o que nós vamos priorizar, e em cima disso a gente já conseguiu a primeira captação, o primeiro investimento de um fundo de Venture Capital lá de São Paulo, que é a Bossa Nova. Isso foi em 2020 ainda, a gente tinha uns 6 meses assim que a gente tinha começado a operação de fato. E aí a gente começou a crescer, então o começo foi quase todo no campo. Isso foi uma coisa que a gente sempre priorizou. O que a gente faz é uma startup, é agtech, é tecnologia, mas o diferencial do agro é estar no campo. Começar pelo campo, depois a gente escala o negócio. Então a gente começou com pessoas espalhadas no estado, treinadas para angariar lotes e trazer, né? E eu ficava na parte de vender no começo. E aí a empresa foi tomando corpo, a gente foi trazendo pessoas também para desenvolver o aplicativo melhor, pessoas para fomentar mais os negócios dentro do aplicativo, seja na parte de angariação, na parte de venda. Depois fizemos aqui dentro todo um trabalho de entrega do gado, que é cuidar da parte de documentação, de logística, e aí foi criando corpo, né? E então, assim, nós já tínhamos desde o começo os diferenciais que nós queríamos entregar para os pecuaristas. E cada tempo que passa a gente consegue entregar melhor. Mas foi um processo mesmo. De 2019 para cá, né? A gente chegou hoje aí, estamos com 34 pessoas, mas eu acho que daqui para frente, se Deus quiser, a gente vai aí conseguir crescer mais do que de lá para cá, porque esse primeiro passo de descobrir o mercado, de validar a ideia, de validar o produto, né, ele é o mais árduo e deu certo. Que legal, cara. Eu queria que você agora detalhasse um pouco dos serviços que vocês oferecem, só para deixar claro, o pessoal que está nos ouvindo, não é episódio patrocinado, tá? É realmente tecnologia e sempre a gente traz aqui pessoas que vivenciam o campo, né? Enxergam as dificuldades e transformam essas dificuldades em oportunidades, né? Isso serve como exemplo para todo mundo. Então, obviamente, a gente vai tentar entender, de fato, como funciona a ferramenta, o aplicativo, a startup Gado Certo, né? Você falou filmar lotes, né? Angariar, trazer pecuaristas para participarem do processo, filmar os lotes de animais que eles têm à disposição para vender, e aí cruzar com os compradores, uma espécie de um leilão, eu colocar assim, mas uma ferramenta direta. Mas eu sei que não é só isso que vocês oferecem, eu queria que você explicasse pra gente. São 4 grandes diferenciais hoje, começando por esse, que é de conectar o mercado. Então hoje, você até comentou, de 34 milhões de cabeças, nosso rebanho estático, a gente fez um estudo, pegou os dados públicos de GTA, do INDEA, no ano de 2020, e a gente viu que 12 milhões de cabeças são comercializadas entre as fazendas por ano no Mato Grosso. Claro que tem muita GTA que é de fazenda do mesmo dono, né? Mas assim, a gente está falando aqui de próximo a 10 milhões de cabeças comercializadas tranquilamente entre pecuaristas. Então é um mercado gigantesco. Nós temos hoje mais de 100 mil propriedades com KNAI de pecuária só no Mato Grosso. 100 mil. Hoje um pecuarista, geralmente ele faz negócio com outros 5, 10 pecuaristas. Então a gente está falando que cada produtor hoje não acessa nem 0,1% do mercado. É como se eu tivesse 1000 lojas para cotar a peça de um trator e eu só posso entrar em uma para ver o preço. Então qual que é a chance que eu vou estar fazendo o melhor negócio? É muito baixa. Então perde-se muita oportunidade de bom negócio, tanto para o comprador quanto para o vendedor, porque esse mercado está geograficamente disperso e desconectado. Então, nosso primeiro diferencial é criar um pool, né? Criar uma plataforma de conexão, que é o que todo marketplace resolve, né? A gente não está descobrindo nenhuma roda. Você, 10, 15 anos atrás, ia reservar um hotel em São Paulo, ou você conhecia alguém que te indicava um hotel, ou tinha ali páginas amarelas, e aí você tinha 3 hotéis que você está sabendo. Hoje você entra no Booking, você tem 5 mil hotéis em São Paulo, você fala se você tem pet, se você quer ficar nesse bairro ou naquele, quanto você pode pagar, e o Booking já vai te falar, ó, esses 3 são o melhor hotel e esse aqui está em oferta. Isso aconteceu, isso é plataformização, aconteceu com várias
indústrias. E a nossa bandeira é que isso vai ter que acontecer também na compra e venda de gado. Eu não posso acessar só 3 lotes se tem 3.000 lotes sendo vendidos hoje no estado. Então, nós temos o aplicativo, nós temos a plataforma, onde a gente já tem mais de 3.000 pecuaristas que já fazem negócio só no Mato Grosso. E por trás nós temos uma inteligência que foi desenvolvida por nós, que usa a informação de esse pecuarista compra essa categoria, esse pecuarista vende essa categoria para fazer o match. Né? Para fazer o match. E a gente tem um site hoje que dá para filtrar. Eu posso entrar no site, colocar minha fazenda em tal cidade, eu quero bezerro, eu quero novilha, e ele já vai pegar de todos os lotes do site e vai me elencar. Ó, desses 120 lotes, esses 2 aqui provavelmente são os que façam mais sentido para você. Que você já estabelece as categorias que você precisa, a estratégia que você está adotando na sua fazenda, e fica mais fácil para você achar concluir essa busca. Então, esse é o acesso ao mercado, esse é o primeiro grande diferencial. Mas a gente viu que não adiantava fazer isso sem trazer segurança e confiança para a plataforma. Porque a gente não está falando de comprar um chinelo havaiano na internet, que é um produto barato, padronizado, vamos dizer. A gente está falando de comprar um produto com ticket médio de 300, 400 mil reais, dependendo, uma carga aí de bezerro. E a gente está falando de uma mercadoria viva, né? Que é heterogênea em raça, em cor, em qualidade. Então, não é eu simplesmente entrar num site, dar um clique ali e esperar chegar na minha fazenda. Então, tem que ter segurança, tem que ter confiança. E aí, hoje, 100% dos lotes que estão no aplicativo, eles são auditados pelos nossos profissionais. Profissionais da própria Gado Certo. Da própria Gado Certo, CLT. Todos veterinários ou zootecnistas. Então, ou eles que filmaram, ou pode ser filmado pelo próprio vendedor, mas ele é auditado. Então, 100% dos lotes que está na plataforma, profissional nosso, treinado, foi lá, viu, são esses animais, essa qualidade, tem esse peso. Então, quais são, o que vocês auditam, então? Peso, qualidade, se todos os animais estão em bom estado, né? E também se aquele lote existe, efetivamente, primeira coisa, né? E também, todo mundo que faz parte da plataforma tem um cadastro no nosso CRM, passa por uma análise de crédito, passa por uma análise para ver se esse pecuarista existe mesmo, né? E aí nós somos a única empresa do Brasil que dá garantias para o comprador. Então, se eu comprar um animal pela Gado Certo, eu tenho a garantia que vai chegar lá os animais que eu vi no vídeo, com aquela mesma qualidade, os mesmos animais, que não vai ter nenhum animal com problema. Então, assim, se machucar um animal no transporte, eu ressarço no dia o pecuarista. Se acontecer de falecer um animal no transporte, a gente ressarce no dia o pecuarista e daí nós vamos falar com a transportadora. A gente não faz o transporte, mas a gente organiza tudo e a gente só trabalha com transportadora que tenha seguro. Então, a gente dá essa garantia para o pecuarista não precisar ele ir lá ver o lote. Eu tenho essa tranquilidade, eu durmo tranquilo, eu comprei na Gado Certo, vai chegar o que eu comprei. E também a tranquilidade de não cair num golpe, porque hoje tem muito, infelizmente, golpe na pecuária, né, no comércio de gado. E nós temos aqui um check-up de todo mundo que participa da plataforma e todo negócio, nós temos um sistema de pagamento, que é o como se fosse um PagSeguro, que a gente garante as duas partes, 0 risco de qualquer tipo de problema. É um pagamento sobre rodas. Então, o nosso profissional ele volta para fazer o embarque e o comprador só paga quando o lote estiver, né, embarcando. Então, esse é outro diferencial. O pecuarista poder ficar super tranquilo de estar fazendo negócio com quem ele não conhece. Queria só aproveitar esse gancho. Então, vamos lá. Você tem profissionais espalhados pelo estado inteiro, então. Sim. Para poder dar conta dessa logística que 8 profissionais hoje no estado. Que vocês deram dividido por regiões ali, que vão atuar numa logística mais inteligente e eficiente para vocês. Então, o lote está filmado, houve uma negociação, uma transação que pode acontecer em qualquer momento, não tem data, horário. Não tem um horário específico. Funcionou, vocês vão estar sabendo disso daí e vai o profissional que filmou aquele lote ou que está naquela região, vai acompanhar o embarque desse animal. Perfeito. E depois o desembarque também? O desembarque não. Que daí o pecuarista que comprou, o comprador vai informar. Mas a gente, em tempo real, acompanha até chegar para o comprador. Então, o profissional lá, ele faz o embarque. A partir daí, a nossa logística aqui fica atualizando o comprador. Ó, previsão de chegada dos animais 5 da tarde e em contato com a transportadora. Então, ele recebe até uma mensagem automática, ó, teu lote foi embarcado, previsão de chegada tá horário,
e a gente está aqui 24 horas acompanhando tudo. Maravilha, cara. Interessante. Muito interessante. Tem uma média de quantos negócios acontecem aí por mês, por semana? Enfim, algum número que a gente consiga só entender? Hoje a gente está fazendo em média de 50 lotes por mês, que dá aí umas 6 mil cabeças, aproximadamente, né? Com cerca de 3 mil pecuaristas cadastrados, é isso que você falou? Não são todos 3 mil que fazem negócio todo mês. 3 mil que já fizeram um negócio, venderam ou compraram, que estão cadastrados, né? E aí... Mas podem fazer negócio a qualquer momento. Estão lá, estão... Perfeito. Exatamente. Legal, Eduardo. Aí eu te interrompi a hora que você ia trazer um pouco mais dos diferenciais aí, fica à vontade. Então, nós falamos aí do maior acesso ao mercado, que é o ter mais demanda para quem está vendendo e mais oferta para quem está comprando. A gente falou da segurança, então nós garantimos a segurança de toda a negociação. E a praticidade, que é o que a gente estava falando. Então, num negócio de gado tem muita coisa que pode dar imprevistos. Então, uma carreta que atola, uma GTA ou uma nota que saiu com valor errado, não conseguiu prender os animais. Em todo esse processo nós temos ou a pessoa de campo para resolver tudo que é no campo, ou a nossa central aqui de logística que cuida de tudo para o comprador e para o vendedor. Então, é uma experiência mesmo de escolher o lote que é melhor para mim, nós negociamos, nós fazemos o embarque e nós cuidamos de tudo até o gado chegar para o comprador. Cuidamos de tudo para ambas as partes. Então, é muita praticidade. E aí, eu ganho muito tempo para poder focar na minha parte produtiva. Porque senão, eu tenho que angariar um frete, eu tenho que ir lá ver o embarque, eu tenho que falar com a contabilidade para organizar a documentação, eu tenho que combinar o pagamento com o vendedor, e aí muita coisa que gera dor de cabeça. E por fim a gente tem uma parte consultiva aqui dentro, que é ajudar o pecuarista a tomar decisão. Essa era a pergunta que eu faria, né? Legal. Que foi um problema que você citou lá no começo, né? Como escolher que tipo de categoria, qual animal eu preciso? Então, hoje nós temos no nosso aplicativo Gado Certo, uma calculadora, é a primeira calculadora digital para viabilidade na compra de gado, nós desenvolvemos, que eu coloco dados da minha fazenda, eu tenho que saber qual que é o meu custo diário no pasto, custo diário no confinamento, meu ganho diário no confinamento, meu ganho diário a pasto, e aí eu posso simular uma compra. Então eu coloco lá, estou analisando de comprar esse lote, que tem peso médio de 210 quilos, que está me custando R$2.000 posto fazenda, que vai entrar no pasto, ficar tantos dias, depois vai para o confinamento e eu estou esperando vender a tanto. A calculadora, você colocando esses dados, e é bem intuitiva, ela já te mostra qual que vai ser o retorno sobre o investimento para esse lote. Então vai chegar lá, está dando 25% ao ano. E aí você pode mudar. Você pode falar, não, mas e se em vez de eu comprar um bezerro de 230 quilos e pagar 2.100, e se eu comprar um boi magro e pagar aqui 2.800? E aí essa calculadora, ela te dá a possibilidade em tempo real você tomar uma decisão com base em viabilidade. Agora, se o pecuarista não tem esse hábito de analisar viabilidade, ele prefere ver referências de mercado, nós temos a nossa tabela FIP, que é uma tabela que a gente faz com base em negócios reais feitos dentro da Gado Certo, que semanalmente solta o preço médio que tem saído cada categoria no Mato Grosso, que é uma referência, né? Então não é quanto que vai dar de lucro para minha fazenda, mas é quanto que está saindo essa categoria ou aquela. E fora isso, nós sempre com os nossos clientes, a gente no dia a dia gosta de ajudá-lo a tomar decisão, analisando um lote, discutindo categoria, discutindo o mercado, né? Qual categoria que é mais interessante comprar devido ao momento de ciclo pecuário que nós estamos hoje? Tem alguma ferramenta que dá para eu já proteger essa compra usando um hedge, uma put, uma call? Então a gente treina a equipe aqui dentro para não só ter uma relação de transacional, vamos dizer assim, não só vender um lote, mas auxiliar o pecuarista que está vendendo, o pecuarista que está comprando, a tomar uma boa decisão. Fora isso, a gente faz todo mês uma palestra em algumas cidades do Mato Grosso. Então, dia 20 a gente vai fazer em Castros, que é com pauta de comercialização eficiente. O que eu preciso olhar, seja mercado, seja na minha fazenda, para conseguir tomar uma boa decisão de compra ou venda. Maravilha, cara. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. A definição do preço, quem faz? O próprio pecuarista? O vendedor
vai fazer a definição do preço. Aí ele vai tomar a base da qualidade do lote dele, da referência de preço na região, para não ficar muito fora do mercado. Perfeito, né? Ele vai pedir um valor. Quando esse valor está muito fora, né? A gente comenta, porque um lote que vem com valor muito fora, ele acaba passando muito tempo ali na plataforma e ele não recebe nenhuma proposta, porque ele assusta o comprador. Uhum. Né? Então, na verdade, quem precifica no fim das contas é o mercado. Mas, lógico que quem pede o valor é o vendedor. Mas é normal, ele pediu um preço. Às vezes a gente já tem alguém que vai lá e paga esse preço, né? Acontece muito. Mas acontece também, ele pediu um preço, e aí nós temos um atendimento que é dia a dia com ele. Ó, filmou o lote, ele pediu um preço, ele, em tempo real, ele vai sendo informado aqui pela nossa central das propostas e quantos pecuaristas já visualizaram o lote dele. E aí, esse nosso especialista que fica em contato com o vendedor vai todo dia informando, olha, tive uma proposta nova, ó, chegou no valor que você queria, ficou fechado, ou tô achando que essa proposta aqui já está muito boa, não, acho que o mercado não está pagando mais que isso, então é uma decisão conjunta, né? Uma decisão com o comprador conjunto e com o vendedor também. Obviamente, para não deixar dúvida para quem está nos ouvindo, como funciona o custo do produtor que participa desse processo todo? Legal. Nossa comissão ela é 2%. Da venda? Da venda, né? E da compra. Uhum. Então, é metade que é o valor do leilão, né? O leilão geralmente cobra 4%, a gente cobra 2%. E nisso está incluso todos os serviços, então não tem nenhum custo extra, né? E a gente cobra só na taxa de sucesso. Que significa, se eu filmar um lote, né, para gado certo, com gado certo, acontecer de não vender, porque não consegui um preço que eu queria, né? Não tem custo nenhum. E para o comprador também, ele só vai pagar a comissão se ele comprar efetivamente um lote, né? Deixa eu só entender, 2% na compra e na venda, é uma operação só ou são duas operações que vocês contam em uma? 2% de cada lado. Então, a gente cobra 2% do vendedor e 2% do comprador. No leilão, geralmente, são 4% de cada lado. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Eduardo, vamos aproveitar que você falou de leilão nessa última resposta e certamente você já deve ter ouvido alguma pergunta nesse sentido de, olha, vocês estão fazendo uma ferramenta, uma startup, enfim, uma nova tecnologia que vai, de certa forma, substituir o trabalho que é feito pelo leilão, né? Já ouviu algo nesse sentido? Eu queria que você colocasse o seu ponto de vista, o ponto de vista de vocês, sobre essa dúvida que gera em algumas pessoas, certamente. Eu não sei se eu estou enganado aqui. Não, com certeza sempre tem essa pergunta, se nós somos leilão, né, nós não somos, e se a gente fez a gado certo e vai substituir, e de maneira nenhuma. O leilão está aí mais de 25, 30 anos, né, tem muita tradição, tem muito valor, tem um público que adora o que o leilão faz, e o leilão faz muito bem o que faz, não é à toa que está aí hoje, né, tantas leiloeiras aí com respeito. Então, o que eu acredito é que tem públicos diferentes. Tem público que gosta mais da metodologia do leilão, que é ali no final de semana, analisar os negócios, e tem um outro público que prefere uma outra maneira, né? A gente hoje tem pecuaristas que gostam do nosso modelo, que não precisa tomar uma decisão ali no momento, que tem um perfil mais tecnológico. Então, de maneira nenhuma, o mercado é muito grande. Eu acredito que tanto o leilão quanto o nosso modelo vai crescer muito paralelo e precisa crescer muito paralelo, porque o mercado é muito grande e não vai ser profissionalizado sozinho. Legal, cara, muito bom ouvir isso, até para que fique muito claro para quem está nos ouvindo e é apaixonado por leilão, né? Eu também tenho um pé no leilão, né? Comecei minha carreira como jornalista fazendo também leilão, Claro. e realmente é legal ver uma opção a mais e com essa clareza de raciocínio que você trouxe aqui, muito bacana, não deixaria de fazer essa pergunta a você. Vamos seguir para a gente caminhar para a reta final aqui. Você considera que hoje o pecuarista, a gente ouve muito dizer que o pecuarista, diferente do agricultor, ele é um pouco mais, eu não vou dizer reticente na palavra, mas demora um pouco mais para assimilar as novas tecnologias. E você trouxe um número muito bacana de pecuaristas que já estão utilizando a plataforma de alguma forma. A gente está mudando esse perfil aos poucos, você tem enxergado isso? Dá para perceber um pouco essa adesão cada vez maior também às novas tecnologias do público da pecuária? Eu acho que sim. Eu vejo que o pecuarista, ele não é, no geral, contra ou tão resistente à tecnologia. É que ele
precisa ver o valor da tecnologia. É São Tomé, né? É ver para crer. Então, aquele tipo de tecnologia que é assim, muito complexa, né? Que depende muito do input ali de alguém da fazenda, ela é difícil. Agora, uma tecnologia que você mostra o valor e também faz as coisas de uma maneira que ele já está um pouco habituado a fazer, mas com alguns incrementos, né, ela já encaixa melhor. Então, tem esse ponto de vista eu acho que nós tivemos sucesso porque nós somos daqui. Então, a gente começou as coisas no campo. A gente não começou, olha, vamos montar um aplicativo do nosso jeito e depois vamos trazer os pecuaristas. Muito grande, né? É sentir na pele a dor, né? Sentir na pele. E sempre olhar muito pro cliente. A gente não vai criar algo que é pro que eu acho que é melhor, né? Ou pro que o meu irmão acha que é melhor. Porque nós somos um tipo de pecuarista. Nós temos que entender o que os pecuaristas querem. Os pecuaristas, eles querem segurança, eles querem para a cidade, eles querem ter mais negócio na mão para decidir e querem tomar uma boa decisão. E claro, tem um movimento da nova geração que já está acostumado a comprar de uma maneira mais online, né? Seja por leilão online, ou seja por um ambiente ali de aplicativo, né? Mas sim, isso é inevitável, né? Acho que a nova geração, toda ela, faz todas as outras compras da vida dela dessa maneira, né? Então ela tem uma facilidade aí de adoção maior. Perfeito. E eu vou remeter a uma pergunta lá do início, um comentário seu, quando você falou da gestão, né? E a gente também ouve muito dizer que o produtor rural, de uma maneira geral, nem sempre conhece os próprios custos, nem sempre consegue realmente ter uma dimensão dessa gestão mais apurada, né? Da importância dessa gestão mais apurada. É algo que você identifica ainda? Com certeza. Eu acho que isso sim, a pecuária tá um pouco atrás aí da lavoura e outras culturas, que é ter uma gestão com base em retorno sobre investimento. A pecuária, por muito tempo, na época da hiperinflação principalmente, ela foi uma atividade de especulação. Era uma atividade que eu ganhava um dinheiro, eu tinha um outro negócio e eu comprava boi porque meu dinheiro não desvalorizava. E cada vez mais, a margem mais estreita, tem menos espaço para isso, precisa de uma profissionalização. Mas não é fácil. A pecuária em si, principalmente ciclo completo, ela é mais difícil de se mensurar resultado, de fazer uma boa DRE, do que a própria lavoura, que é safra para safra. Então, eu acho que tem esse desafio. E aí, quando a gente fala, não, fazer uma boa compra, de comprar um lote com viabilidade. Para fazer isso, o pecuarista, ele tem que saber todos os dados da fazenda dele. Se ele não souber quanto que é a arroba produzida, quanto que ele gasta no confinamento ou no pasto, ele não tem noção se aquele lote que ele vai comprar dá lucro para ele ou não. E aí ele acaba se baseando, o meu vizinho pagou esse preço, então se eu pagar um pouco mais barato, tudo bem, mas às vezes pro vizinho dele faz sentido e para ele não. Então sim, eu acredito que existe sim, e está acontecendo, né, esse movimento de profissionalizar mais a gestão das fazendas de pecuária. Mas é um ponto importante que você traz essa dificuldade, né? Realmente é mais difícil, né? Vou rapidamente exemplificar para quem está nos ouvindo aqui de um jeito também muito simples aqui, muito simplório. Mas você está falando de uma atividade de ciclo curto, né? Tipo uma lavoura, 6 meses aí, vamos colocar só para a gente arredondar o número aqui, comparando com a pecuária que vai pelo menos 3 anos aí de um ciclo, né? Vamos também deixar mais ou menos nesse período de tempo aqui para arredondar a história. Então a gestão de 3 anos é muito mais difícil, evidentemente, do que de 6 meses. Essa é uma comparação simples, mas você trouxe vários elementos aqui, muito bacana. E caminha realmente, né, pelo que a gente acompanha do lado de cá, fora das fazendas, é realmente uma adesão cada vez maior ao conceito de que é preciso implantar uma gestão mais eficiente, conhecer os próprios custos, para que realmente você consiga saber se está fazendo ou não um bom negócio, dado principalmente o momento que a gente tem vivenciado aí, né? Eduardo, vamos lá, cara, partindo para a reta final aqui. Aqui a gente tem uma tradição que é provocar o nosso participante aqui. Eu queria que você trouxesse aqui para mim alguma pergunta que você gostaria de ter respondido um dia que ainda não fizeram para você. Então, assim, aquela cara queria que me perguntasse isso porque eu quero responder desse jeito e não foi feito ainda. Então, esse é o momento para você abrir teu coração aqui. Acho que eu vou responder até, mudar um pouco aqui, uma pergunta que até fazem com alguma frequência, e para mim eu acho que é importante compartilhar aqui, porque é algo que eu queria ter ouvido mais novo também. Que as pessoas perguntam, né, e você não pensa hoje
como teria sido ficar na Alemanha, ficar na Europa. Você não tem uma ponta de arrependimento, às vezes, de ter voltado, né? E isso me trouxe um ensinamento grande que, assim, às vezes na vida, acontece alguma coisa que a gente acha que é muito ruim, né? Na época, quando eu tive que voltar, pra mim foi, né, o fim do mundo, assim. Putz, vou ter que voltar, né? E hoje eu olho pra trás e dou graças a Deus disso ter acontecido. Porque na época eu não sabia avaliar quão importante é pra mim estar perto da família, estar nas minhas origens, quanto que eu ia gostar de trabalhar com a pecuária, de estar aqui no Mato Grosso. E então, muitas vezes na vida acontece alguma coisa e eu lembro disso e eu falo, calma, tem algum sentido pra isso aqui. Tem algum sentido pra isso aqui, a gente vai saber daqui a um tempo, né? Então, hoje pra mim é isso, assim, eu acho que hoje eu olho pra trás e dá até um frio na barriga de se eu não tivesse voltado. Maravilha, cara, muito legal. Agora me gerou uma curiosidade, que você tinha falado da namorada. Como é que ficou a história com a namorada lá na Alemanha? Eu devia ter perguntado mais atrás aí, mas vamos lá. Ficou por lá, não deu pra importar na época. Eu era muito novo, enfim, e a distância muito, muito grande, né? Na época, nem sou tão velho, mas na época era só Skype. Maravilha. Eduardo, agora tem a última pergunta aqui, cara, que é o seguinte. A gente quer saber uma curiosidade sua, alguma curiosidade sobre você, sobre o Eduardo Fará. Bom, uma curiosidade, acho que aí falando mais de hobby, né, e de estilo de vida, eu gostava muito de fazer viagem de bicicleta, gosto ainda. Então, quando eu consigo programar uma viagem, agora faz tempo que eu não faço, sempre foram viagens longas, viagens de 1.200 quilômetros de bicicleta, passando por países diferentes, cidades diferentes, acampando. Então, acho que é uma curiosidade porque as pessoas geralmente gostam de um estilo de viagem, né, mais confortável. E eu, na época que eu morava na Alemanha, aprendi a gostar mais dessa parte de aventura. Então, eu gosto de fazer de viagem de bike, de fazer hiking, que é andar nas montanhas. Claro que hoje no Mato Grosso faço menos, mas é o meu estilo de viagem, assim, é que eu gosto de fazer. Pô, que legal, cara. Ele exige também um bom planejamento aí, né? Quando são distâncias muito longas como essas que você exemplificou aí. Com certeza. Um planejamento e preparo, né? Tem que, geralmente, pedala aí 100 e poucos quilômetros por dia. O que eu fiz agora, recente aqui no Mato Grosso, foi a Transpantaneira, que foi bem legal. De Poconé até Porto Jofre, com o grupo P40 de bike aqui, que são 150 quilômetros de bike num dia. E na Transpantaneira, então, chão, né, e costela de vaca ainda. Maravilha. Mas valeu a pena, foi bem legal. Maravilha. Eduardo, cara, quero te agradecer pela disponibilidade, por ter sido tão franco aqui com a gente, né? Contar uma história muito legal, né? Trazer um pouco da tua vida, dos projetos aí, você e seu irmão. E eu acho que assim, cara, esse é o caminho mesmo, né? A gente transformar as dores e as dificuldades que a gente enfrenta em soluções que possam ser compartilhadas como vocês têm feito. Parabéns pelo trabalho, muito bacana o bate-papo aqui. E que bom, né, que você veio da Alemanha, voltou para cá e está construindo uma história aí que certamente tem feito a diferença para aqueles todos que estão participando já como clientes de vocês. Isso aí, muito obrigado, eu que agradeço. Muito feliz de poder vir aqui compartilhar, né, a nossa história. E espero que a gente possa, daqui a um tempo, fazer uma outra edição, uma nova edição, e que tenha muito mais coisas boas aí para contar ainda. Então, obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, sou fã aqui do podcast. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.